Olá, olá, olá! Meu nome é Wallace Madeira, seja bem-vindo ao Inglês na Rotina. Nesse momento, eu gostaria de te mostrar como tudo funciona por aqui. Esse aqui é um vídeo atualizado, tá? Porque eu vi que o outro vídeo estava com a câmera anterior, que não era tão boa, apesar do conteúdo ser bom. Mas eu vou explicar novamente aqui como que as nossas aulas funcionam, então eu quero ser bem rápido nesse vídeo. Então, vem comigo. Antes da gente iniciar, vou colocar aqui a minha chamada Skin Nerd, tá? Skin de nerd igual uma aluna minha fala. Vamos aqui comigo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre nossa página que a gente tem aqui, tá? Dentro da nossa página, o que nós oferecemos? Nós temos as aulas de conversação. Você pode simplesmente clicar aqui e ele vai te direcionar para os planos que nós temos hoje, tá? O plano que nós temos hoje, deixa eu fazer uma transição aqui para que você possa ver. Os planos que nós temos hoje são os seguintes. Só um minuto. Bom, então vamos lá. Ao mesmo tempo eu também vou ter uma colinha para não esquecer de te falar nada, tá? Então vou falar sobre tudo que você precisa saber. Então você vai clicar aqui, percebe que nessa opção você vai para aulas de conversação para iniciantes. Ainda que você não seja iniciante, tem uma outra opção que eu vou te mostrar também, tá? Então segue aqui. Você quer aula de que tipo? Você quer aula individual? Você quer aula em dupla ou você quer aula em grupo? Então, a cada uma dessas opções que você clicar, eu vou clicar por exemplo, aqui em aulas individuais. Aqui você tem tudo que você vai levar, tá? Todas as explicações. E aí, quando você quiser realmente se interessar por esse tipo, você vai garantir sua fluência clicando aqui. Essa é a nossa página, tá bom? Ao fim da nossa página, você vai perceber que você vai seguindo pelas setinhas aqui e você tem todos os planos. Individual, dupla, em grupo, e aqui tem um intermediário, no caso, tá? Você vai seguindo um pouquinho mais, tem um curso. Esse curso aqui ele é gravado. E aqui você aparentemente finaliza, né? Então você tem aqui os 14 motivos porque você deveria estar conosco. E se você ainda não está convencido, você clica aqui que você tem mais outros motivos. Quando chega nessa parte, você vai descer e vai ver a lista de preços referente a cada um dos planos que nós temos, tá bom? Então, nesse momento eu já te mostrei aí o principal, que é sobre a nossa página. Agora eu vou te falar como é que funciona a nossa metodologia. Dentro do Inglês na Rotina, nós utilizamos uma maneira mais prática de aprender o inglês, como segunda língua ou terceira língua, tá? Então, nesse caso, a gente não gosta de ter aulas teóricas, nós não gostamos de gramática, tá? A gente estuda gramática, mas a gente não gosta de gramática como a primeira abordagem. Tanto que os nossos alunos, eles começam a ter as aulas partindo de temas. Nessa aula, conforme você pode ver, o tema da aula é What is your daily routine? Esse é o tema da aula, então ela é uma aula que ela vai falar sobre rotina. Por ela falar sobre rotina, é claro que nós vamos utilizar vários vocabulários e eu vou te ensinar como que você vai utilizar esses vocabulários e vou te passar as informações, tá? Então a gente entende muito a diferença entre o que é prática e entre o que é teoria. Aqui nós abordamos, inclusive, primeiro a prática, para que depois a gente possa abordar a teoria, tá bom? A gente gosta de utilizar um método que ele é baseado em imersão, que é o quê? Eu vou falar com você em inglês e é isso. Só que para a gente poder começar a fazer isso de uma maneira efetiva, de uma maneira correta, de uma maneira melhor para você, eu não vou só falar de maneira aleatória. Então, na nossa primeira aula, a gente vai falar mais ou menos ali, a maior parte da aula, né, uns 90% mais ou menos ali em português. E aí eu vou fazer essa transição para que esses 10% eles sejam em inglês, para que você não se assuste, para que você continue se sentindo à vontade, tá? Após isso, na segunda aula, eu vou falar em média ali com você uns 85% do tempo em português e os 15% em inglês. Então percebe que eu vou aumentando a quantidade de inglês que eu vou falando ao longo do tempo com você. Essa é a nossa estratégia principal. Quer dizer que eu vou fazer assim com todas as pessoas, com esse número exato? Não, eu vou percebendo aonde que estão ali as tuas dificuldades, as tuas facilidades, o teu vocabulário, a velocidade que você aprende, tudo isso é relevante. Existem várias variáveis que eu gosto de analisar com o meu aluno para que não assuste ninguém. Como você deve ter percebido, nós temos aí
conteúdo e esse conteúdo está muito ligado ao nível. Então, cada aula vai ter um tema. Então, esse tema aqui ele vai falar sobre rotina. E a gente vai ter aulas que vão falar sobre outros temas, vão falar sobre horas, vão falar ali, por exemplo, na aula que a gente vai falar sobre o assunto alfabeto, eu não vou só ensinar você falando o alfabeto. A, B, C, D, eu não vou falar dessa forma, mas a gente vai pegar essa informação e vamos utilizar o alfabeto de uma maneira prática. Eu não quero que você perca seu tempo. Eu quero que você aprenda as informações e que todas as informações que você aprenda comigo, você vai utilizar essas informações. Isso é o que a gente quer dentro da metodologia Inglês na Rotina, tá? Tudo que você aprender, você vai utilizar. Com relação à quantidade de aulas, nós temos, em média, 40 a 65 aulas para o nível iniciante. Dentro do nível iniciante, nós temos 3 subníveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Se você for uma pessoa que demora bastante, ou uma pessoa normal, você vai demorar ali por volta das 50 a 60 aulas. Isso estudando uma vez por semana. Se você estudar 2 vezes por semana, você automaticamente vai passar mais rápido por essas aulas. Então, a questão de quanto tempo se demora vai depender muito de você, tá? Além disso, a gente sempre gosta de utilizar uma explicação muito simples, que ela é adaptada para brasileiros. Lembrando que existem coisas que a gente julga serem difíceis, como, por exemplo, vou falar um nome aqui agora, tá? O verb to be. Você talvez já deva pensar, meu Deus, de novo isso, eu vou ter que aprender esse negócio. Mas o verb to be ele não é difícil. O problema é que na escola, que geralmente é a nossa referência maior, nós não aprendemos o inglês da maneira adaptada para brasileiro. E você tem que levar em consideração que o inglês, além da própria língua, carrega uma cultura de aprender de uma maneira diferente do brasileiro. Seja o inglês americano, seja o inglês britânico. Então, tudo que você for aprender, você vai ter sempre a explicação mais simples possível, independentemente se você é uma criança, se você é um adulto, se você tem doutorado, se você é um PhD, por exemplo, em qualquer área do conhecimento, tá? Sempre você vai ter a explicação mais simples e mais prática possível dentro aqui das nossas aulas. O nosso foco está em mostrar as habilidades principais. As habilidades principais são as habilidades de comunicação, a escuta, a escrita, a leitura, a fala, e nós vamos ensinar você como que você adquire a fluência. Eu não quero que você seja apenas um estudante de inglês, você não quer isso. Você não quer ser um estudante de inglês, você quer ser, na verdade, um falante de inglês. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Existe uma diferença entre estudante e entre falante. Outra coisa também, a gramática, que é a nossa chamada teoria, ela vai ficar sempre em último plano. Por quê? Por que ela vai ficar em último plano? Porque ela é a parte que só terá uma importância, uma relevância muito maior quando, em primeiro momento, você já adquiriu o idioma. Vou passar uma explicação muito rápida aqui. Como você aprendeu português? Pensa um pouco, pausa o vídeo e tenta pensar aí, ó, onde você aprendeu português? Se você falou que você aprendeu português na escola, você está errado. Mas se você parou, refletiu um pouco, lembrou de quando você era criança, você lembrou-se que você aprendeu português em casa, ouvindo e falando. E depois de um tempo, depois de muitos aninhos praticando, você foi para a escola. Lá na primeira série, segunda série, terceira série, quarta série e quinta série. Quando você foi para a sexta série, provavelmente você tinha ali por volta dos 10 aninhos de idade, e aí você começou a ver uma coisinha chamada regra, que é a gramática. Nessas regrinhas da gramática do português, começou a ficar um pouquinho difícil. Só que o problema maior está agora. Você também iniciou os estudos da gramática da língua inglesa, só que você não tinha a base, você ainda não tinha adquirido o inglês. Percebe como ficou muito mais difícil para você? Então você não tinha a base do inglês e teve que aprender. E aí você vai, sexta série com dificuldades no inglês, sétima série, dificuldades no inglês, oitava série, dificuldades no inglês, nona série, dificuldades no inglês, primeiro ano do ensino médio, dificuldade no inglês, segundo ano do ensino médio, dificuldade no inglês, terceiro ano do ensino médio, dificuldade no inglês. Acaba a escola
E aí você ainda fica com a dúvida, meu Deus, passei por todos esses anos, eu sempre tive dificuldades em inglês. Mas por quê? Porque a abordagem que foi passada para você te fez acreditar nisso, e eu te provo dentro das aulas que o inglês ele pode ser muito mais fácil do que você imagina, tá bom? Então isso daí é algo que você tem que saber. A diferença entre estudante e entre falante. Na escola, você é um estudante. Na vida, você é um falante. Primeiro você foi falante de português para que depois você se tornasse estudante de português. Então você tem que seguir a mesma lógica. Primeiro ser um falante de inglês, aprender a adquirir o idioma, que é o que eu vou te ensinar, para que depois você comece a estudar o idioma. Essa é a ordem para que você alcance a fluência, a tão sonhada fluência em inglês. Apesar de eu estar sendo assim bem sério, porque eu tenho que explicar, isso aqui é um vídeo instrucional, as aulas elas têm uma pegada de bastante humor. Então, você vai ter sim que partir dessa jornada, tá? De uma aula que ela é séria, porque o conteúdo é sério, só que eu sempre tento trazer para que a aula tenha a maior leveza possível, porque eu sei o quão difícil é a gente se habilitar para estudar alguma coisa. Então a vibe da aula é algo que eu acho muito importante, muito relevante, como você pode estar vendo nesse vídeo aí que ele está lá no meu Instagram, tá bom? É necessário que sim, nós aprendamos, nós temos que entender que o inglês ele faz parte da nossa vida. Então eu gosto muito de trazer algo leve, algo que deixe os alunos super à vontade para que eles possam ter a melhor aula possível e que as aulas não sejam apenas ali uma aula, mas que sejam sim uma forma de você ter um entretenimento e aprender. Eu digo que a palavra seja o infotenimento, tá? Que é a junção da informação que você tanto precisa com o entretenimento. E você acaba por aprender o inglês de uma maneira leve, de uma maneira em que você se sinta super à vontade. E uma coisa muito comum que a gente escuta é que a aula passa muito rápido, né? Às vezes ali já aconteceu de aluno tá, por exemplo, com dor de cabeça, e ele até esquece de estar com dor de cabeça depois que ele entra na aula, e ele vai se divertindo ali junto com o processo, tá? Então a gente tem conversação, fluência, risada, muito aprendizado, e é isso que a gente tem dentro da nossa metodologia inglês na rotina, tá bom? Então essa jornada ela é muito importante, eu gosto dessa pegada de humor, e a gente ensina sim as habilidades necessárias que você vai precisar, tá? Agora vou mostrar aqui uma outra parte para você. Conforme você deve ter percebido, eu tenho todas essas anotações. E o que a gente faz com essas anotações? Nós pegamos, salvamos essas anotações para que o aluno tenha dentro do próprio material dele. Então, eu tenho ali algumas aulas que você vai reparar que são 65 aulas em média, como eu te disse. Então, aqui a gente tem o nível 1 inteiro, está separado por cor. A partir daqui a gente passa para o nível 2, então a gente vai fazendo esse processo passo a passo. E depois a gente passa para o nível 3. Nível 3, ó. Nível 1, nível 2 e nível 3 são níveis básicos. Então a gente vai mudando a abordagem, as habilidades que a gente vai ensinando até que a gente passe para o nível 4, 5 e 6, sendo 4 intermediário 1, 5 intermediário 2 e nível 6 intermediário 3. Aí acabou o intermediário, a gente passa para o nível avançado. Isso é o que a gente tem aqui dentro do nosso método, né, da nossa metodologia inglês na rotina. E aí você tem no material do aluno, esse aqui é um exemplo de uma aula em grupo que a gente tem, de um grupo que a gente tem hoje, que é a data da aula, o nome da aula, tá? E aqui eu tenho uma anotação, parte 1, e vou falando, interagindo com os meus alunos, igual eu estou falando com você, fazendo as anotações, conforme as dúvidas que eles vão tendo. Então eu faço uma mistura, às vezes eu falo em português, às vezes eu falo em inglês, e vou ensinando para ele frases que eles não precisam mais depender ali do português. Indo para um estudo que ele inicialmente é um estudo que você utiliza as duas línguas, você tem que fazer tradução, até que você chegue num tipo de estudo que você dá um boost na sua fluência, tá? Isso é o que a gente costuma fazer. É muito comum também as pessoas acreditarem que elas precisam ser pessoas super inteligentes ou com uma super memória. Isso não é necessariamente uma verdade. Na verdade, a tradução ela acaba por te ajudar em um ponto, mas te atrapalhar em outro. Então é interessante que você saiba como utilizar a tradução a teu favor. Existe sim a tradução, mas existe também o aprendizado, tá? Então eu ensino como é que o meu aluno ele sai da tradução, daquele inglês limitado, e entra no nível de fluência cada vez mais alto.
A quantidade de estudo que o aluno vai ter durante a semana vai depender muito do nível que ele está, do objetivo que ele possui também, e os resultados, a mesma coisa. Quanto mais o aluno aplicar o inglês dentro da rotina dele, mais resultados ele vai ter. E a gente entrega assim uma promessa em que o resultado que você teria em 5 anos você pode abreviá-lo se você fizer aquilo que a gente te orienta. O resultado de 5 anos você pode alcançá-lo ali por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então você vai ter uma economia aí muito significativa. Se você conseguir chegar no objetivo de 5 anos em 2 anos, a gente está falando de 36 meses, ou seja, 3 anos de economia nos teus estudos. E as pessoas não querem demorar 5 anos para aprender o idioma. Eu sei que esse é o número base para qualquer idioma que você vai aprender, e se você for conversar com professores que são sérios, e não estou falando de professores que falam de golpes, mas professores sérios. Quanto tempo eu vou demorar para alcançar a fluência? 5 anos. Esse é o tempo mínimo. Meu objetivo aqui com você é te fazer estudar dentro desses 5 anos, mas eu vou tentar fazer ao máximo possível para que você abrevie. Quando eu falo abreviar, não é no sentido de te trazer nenhum tipo de atalho, mas é te ajudar a dar uma aceleração. Então tem gente que tem um resultado muito interessante com 1 ano de estudo, tem gente que tem um resultado muito interessante também ali com alguns meses, 3 meses, 6 meses, só que lembra, isso vai depender muito da velocidade que você aqui adquire a informação, executa a informação, do vocabulário que você já possui também. Então isso é muito relevante. E para a gente poder finalizar, esse daqui é o meu Instagram, tá? Aqui a gente tem sempre um contrato, a gente coloca para que o aluno leia com calma, com bastante paciência. Todas as informações que eu te disse praticamente estão aqui, só que de uma maneira mais detalhada. Eu também tenho ali o meu contato, tá? Aqui são os conteúdos das aulas, no caso o básico tem 17 aulas, básico 1, básico 2, 24 aulas, básico 3, 29 aulas, vão dar por volta das 60 a 65 aulas. Lembrando que esse conteúdo ele pode ser modificado conforme o aluno vai avançando. Às vezes o aluno desenvolveu tão rápido que não faz sentido eu ficar com aquela aula. Então eu coloco o aluno para frente para que ele possa ir conforme o nível dele. A gente sim faz o nivelamento de todos os nossos alunos. E aqui você coloca teu nome completo, CPF, se for menor de idade também tem aqui as informações para você preencher. O plano que você escolhe. Nesse momento aqui a gente não está com vaga para o plano em grupo, mas eu vou reativar ele, tá? Quantidade de aulas por semana, e aqui você clicou, marcou e tá tudo certo, e você já se torna nosso aluno, tá bom? Nós somos uma empresa pequena, mas nós somos uma empresa, a gente tem nosso CNPJ, somos sérios, tá? E essa daqui é a minha rede social hoje, né? O Instagram. A gente tem aluno aí em alguns países, a gente tem alunos no Brasil e a gente tem alunos aí também no exterior. Meu nome é Wallace Madeira e eu sou aí o seu tutor, mentor de inglês como segunda língua para brasileiros, tá bom? Também, só mais uma informação adicional, eu ensino também português para falantes de inglês. E eu espero que você esteja aqui junto comigo nas nossas aulas, seja você aí no plano individual, seja no plano em dupla, seja no plano em duplo, da maneira que você acreditar que se torne melhor. Venha também você ser um bilíngue incrível. E lembre-se, o segredo ele está na rotina. Até breve e qualquer dúvida, deixa teu comentário aqui que eu posso te responder em um vídeo. Bye bye, see you later and the next time.